Vamos ver se vai melhorar agora. Ah, ali estava bom? Vamos ver. Ô Dani, me fala se continua dando problema ou se tá tudo bem agora. Ah, legal. Então pode ser que seja a tua internet, Dani. Oi, tia. Bem-vinda. Tudo bem? Dando uns segundinhos para mais pessoas entrarem. Oi, Rose. Tiago, bom dia. Seja bem-vindo. Ah, maravilha, agora sim. Então tá bom. Muito bem, então como eu estava falando, né? Esse é um tema que ele é tão grandioso, assim, para a gente poder olhar para isso tudo que está acontecendo, que eu, ao preparar, né, fui me dando conta, né, de aspectos que nem eu mesma, né, tinha me percebido, né, ou percebido em mim, né, durante esses dias como uma oportunidade, né? Então, o que as constelações familiares podem fazer por nós nesse momento? E como que a gente então pode olhar para isso tudo que está acontecendo com um bom olhar? Veja que eu botei aqui, né, uma manta de olhinhos. Por quê? Porque especialmente o que a constelação familiar propõe é que nós tenhamos condições de mudar o nosso olhar para as coisas como são. E isso, vamos considerar, né? Vamos ser honestos, é uma das coisas mais desafiadoras da nossa vida, porque é justamente a maneira como nós olhamos as coisas que desencadeia os nossos medos, que desencadeia as nossas ansiedades. Nós entramos em luta ou nós entramos em fuga por conta dos julgamentos que fizemos. E nós julgamos as coisas como julgamos porque olhamos ela com um certo olhar. Então, para começar a falar sobre essa abordagem das constelações familiares, né, para esse momento que nós estamos vivendo, né, dessa epidemia que está acontecendo no mundo inteiro, eu gostaria de falar um pouquinho é, sobre o olhar sistêmico, né? O que é o olhar sistêmico? Porque a constelação familiar é uma abordagem psicoterapeuta, né? Na verdade, ela traz psicologia, ela traz física quântica, fenomenologia, traz filosofia, ela traz tudo isso, né? Ela integra, na verdade, muitas áreas do conhecimento para dentro de um movimento, para dentro de um campo que vai nos trazer informações ocultas, né? A nós, né? E a nossa capacidade de estar observando. Então, eu espero que nessa live eu consiga ajudar vocês, né? Nós não vamos fazer uma constelação, mas estou preparando uma. Ajudar vocês justamente a identificarem informações que estão ocultas a vocês diante do contexto que estamos vivendo, né? E que vocês possam então trazer a consciência e trazer luz. O que é esse olhar sistêmico, né? Na verdade, não foram as constelações familiares que criaram o olhar sistêmico, né? A teoria dos sistemas já existe há muito tempo, foi criado por um biólogo, né? Quando ele disse que na natureza o todo é mais importante que uma parte. Ou seja, nós somos influenciados e influenciamos o tempo inteiro, né, no sistema, de forma que o impacto dessa rede de auto-influência ela é mais significativa do que um ser só pode fazer. Embora muitas coisas no mundo que já aconteceram, né, são movimentos que começam a partir, nós temos nessa impressão que são movimentos que acontecem a partir de uma pessoa, qual a rede, né, que já influenciou essa pessoa e que ela então vai influenciar em rede, né, para as coisas entrarem muitas vezes nesse patamar que está. Deixa eu dar um bom dia aqui para a Gi, para a Iselda, para a Márcia, bom dia, Alessandra,
Sejam bem-vindas. A Márcia também, a outra Márcia. Sejam bem-vindas. Vânia, Letícia, que bom, muito bom ter vocês por aqui. Maravilha, isso mesmo. O todo mais importante que a parte. Acho que esse aspecto das sistêmicas é um aspecto onde nós mais estamos sendo convidados a aprender nessa situação que estamos vivendo, né? Então, como olhar sistemicamente para o que está acontecendo? Eu vou dar um exemplo assim na família, né? E aí a gente vai para ampliar então para isso que está acontecendo. Veja bem, muitas vezes eu recebo, né, uma família ou uma mãe ou um pai que vem trazer um problema, né, para a clínica, né, enquanto terapeuta, mostrando que esta pessoa, né, muitas vezes um filho, um pai, um tio, um irmão, está sentindo um sintoma. Então, qual é o olhar da família? Este elemento está com um problema. E aí, quando a gente abre as constelações, ou até mesmo, né, usando as terapias sistêmicas, o que a gente percebe? Que esse elemento, ele está com um sintoma, mas ele não é responsável sozinho pelo sintoma. Ele é um sintoma que comunica uma problemática do sistema onde ele está inserido. Não necessariamente de todos os membros do sistema, mas de alguma parte do sistema que está precisando ser olhado, que está precisando de uma atenção, que ele não foi interpretado, não foi cuidado de uma maneira que ficasse harmônica, uma maneira que dissolvesse, né, as emoções que estavam aí contidos nesse aspecto que agora aparece como um sintoma. Então vamos trazer isso para a epidemia. Veja bem, as pessoas estão tendo sintomas. Os sintomas do vírus é apenas o elemento da família que foi levado para a terapia, que foi levado para ser curado, que está sendo levado para o hospital, que está sendo levado para as clínicas. Mas, diante disso, desse sintoma, né, do coronavírus, quantos outros sintomas estão sendo sentidos no sistema inteiro, por toda a humanidade? Cada um faz parte. Cada um faz parte desse sistema e, de alguma maneira, algumas pessoas estão com um problema, eu vou tentar mudar aqui a minha internet para ver se melhora para essas pessoas. Vai reconectar, voltamos. Vamos ver agora se vai melhorar. Muito bem. Então, toda a humanidade está tendo um sintoma. Quem está, né, de alguma maneira está pegando o vírus, está tendo realmente os sintomas do vírus. Mas todos nós estamos passando por um sintoma. O que significa que todos nós estamos ligados em rede a esse problema que está acontecendo no mundo que se apresentou com aquele nome, que poderia ser o nome do nosso irmão mais novo, poderia ser o nome do nosso avô, poderia ser o nome do nosso pai, do nosso tio, que estivesse trazendo, né, um sintoma. Então, o olhar sistêmico é um olhar que ele não culpabiliza o sintoma que aparece com mais evidência. Ele olha para aquele sintoma, a gente enxerga aquele sintoma e a gente integra o sintoma como algo que está se apresentando para a gente olhar. E então, a partir disso, a gente também aproveita e observa o nosso movimento em relação àquele sintoma e quais dos nossos sintomas interferem para piorar o sintoma
né, daquele elemento ou para melhorar ou para gerar luz àquele sintoma. Então, nós todos estamos tendo sintomas interligados a esse e estamos numa rede sistêmica que interfere e é interferido. Muito bem, mas para que a gente possa assim, especificar um pouco mais de como as ordens, as leis universais, as leis naturais e neste caso, né, as ordens de amor que foram criadas então por Bert Hellinger, né, e trazidos à luz das constelações familiares, vamos pegar cada uma delas, né, dessas ordens e ver como é que nós podemos olhar para isso que está acontecendo e harmonizar todos esses conflitos que são nós emocionais que estão acontecendo dentro de nós, são desarmonias que estão acontecendo dentro de nós, para que a gente possa se observar e então ir harmonizando. Muito bem. A primeira ordem do amor que o Bert Hellinger traz é a ordem do pertencimento. Olha que importante essa ordem para o nosso momento. O que a ordem do pertencimento diz? Todos pertencem, todos fazem parte. Ninguém no mundo pode ser excluído. O que significa que todos os países envolvidos fazem parte. Todas as pessoas de todas as idades que existem nesse planeta fazem parte. O vírus faz parte. A cura faz parte. A economia faz parte. A ciência faz parte. O governo faz parte. As dores das famílias fazem parte. O remédio que ainda vai surgir, porque sistemicamente não tem, né? Presente, passado, futuro, então o remédio que já está aí faz parte. A sabedoria antiga sobre a cura das nossas dores fazem parte. Então, como é que a gente harmoniza tudo isso a partir dessa ordem do pertencimento? Quando nós olhamos para qualquer destes integrantes do que está acontecendo, desses elementos que eu falei, quando nós olhamos com olhar de julgamento, com olhar de prepotência, com olhar de culpabilizar, com olhar de excluir, nós atraímos aquele aspecto para nós e para nossa vida e criamos alguma desarmonia dentro de nós e muitas vezes na nossa família vai haver algum representante que vai sentir um sintoma relacionado àquilo. Por quê? Porque a gente atrai aquilo que a gente julga. Não importa aonde surgiu o primeiro sintoma. A vida é mais importante do que os fatos. O que nós julgamos normalmente? Nós julgamos o olhar que a gente dá aos fatos. A gente olha o fato, a gente dá a nossa interpretação com todas as nossas dores do passado, que vem desde a nossa ancestralidade, padrões emocionais, padrões comportamentais, padrões de crenças que se repetem ao longo da vida, das nossas gerações. A gente dá o nosso olhar julgador e quando a gente dá o nosso olhar julgador, a gente nega aquilo. E quando a gente nega aquilo, a gente diz não para o universo. E quando a gente diz não para o universo, a gente quer se separar do universo. A gente quer se separar dessa epidemia. A gente quer dizer assim, não, você aqui não entra, você aqui não faz parte. Eu não quero olhar para você. E quando eu digo isso, eu não quero olhar para você, você não vai, eu te julgo, né? O medo é uma negação. O medo é uma forma muito vulnerável na nossa vida de a gente negar, né, algo que está se apresentando. Por exemplo, vamos sair um pouquinho dessa questão da epidemia, vamos para uma doença.
uma doença complexa como o câncer. Na minha experiência, né, com os clientes que têm essa doença, quanto mais eles negam a existência dessa doença no seu corpo físico, mais ela se manifesta, porque ele entra em luta. Luta produz cortisol. Cortisol acidifica o corpo. E o que o câncer quer? Um lugar ácido para se proliferar. O vírus também. Aliás, tudo o que é bactéria, vírus, as inflamações de uma maneira geral querem o quê? Querem um corpo ácido e não alcalino. Então, como é que a gente alcaliniza o nosso corpo? Não entrando em luta, entrando em harmonia. Usando o quê? A sabedoria que vem da outra ordem que eu já vou entrar, tá? Então, quando a gente exclui um agressor na nossa vida, quando a gente exclui um abusador, assim como a gente não considera alguém muito importante na nossa família que nos deixou uma herança e que acaba participando da nossa vida, trazendo um benefício, quando a gente exclui tanto aqueles que deixam a nossa vida melhor e mais maravilhosa, porque a gente esqueceu disso, a gente não considerou. Assim como a gente nega aqueles que vieram e de alguma maneira selaram algo que foi muito doloroso na nossa vida, eles acabam trazendo representantes na nossa família para fazê-los lembrar, para que eles possam ser incluídos. Então, tudo o que negamos, tudo que nós entramos em luta, nós atraímos. O universo, ele não processa um não. Não pensem agora, gente, nenhum de vocês num elefante cor-de-rosa. Por favor, eu estou dando um comando. Não é para pensar num elefante cor-de-rosa, ok? Então, a mesma frase agora. Não tenham medo do corona. Não tenham medo de morrer. Não tenham. O que o universo ele faz? Ele abstrai, nossa mente faz isso, né? Nessa conexão. Abstrai o não e nos dá só o elemento. Então, eu abstraio o não pense em elefante. Eu abstraio o não, pense no elefante cor-de-rosa. Pensem no elefante cor-de-rosa. Não tenham medo do corona. Abstraiam o não, tenham medo do corona. Tenham medo do corona. Então, o não é uma negação. Quando eu nego algo, eu entro em luta. Quando eu entro em luta, ou fuga, né? Os dois são movimentos de fugir do que está acontecendo. Eu acidifico todo o meu corpo, a minha imunidade cai e eu fico vulnerável justamente àquilo que nego. Então, qual é a dica, né, dessa ordem de amor? É uma ordem do amor. É uma ordem do amor. O que significa? Como é que a gente soluciona isso? Dando amor. Eu preciso olhar para os outros países que já passaram por situações mais difíceis que a nossa. Eu preciso olhar para as outras famílias que já passaram por coisas mais difíceis que a nossa família e dar um bom olhar. Um bom olhar é aquele que não julga se essas pessoas fizeram certo, se as pessoas fizeram errado. Porque a vida delas é mais importante que as atitudes delas. Assim como a nossa vida é mais importante que as nossas atitudes. A vida sempre é mais importante que qualquer fato na vida. Então nós precisamos integrar a China e os chineses, integrar a Itália e os italianos, integrar os americanos, precisamos integrar os brasileiros. Nós precisamos integrar toda a medicina que está
a ciência como um todo que está se movimentando para compreender materialmente como isso está acontecendo. Nós precisamos integrar todos os movimentos espirituais que estão buscando, né, a sabedoria ancestral para compreender o que está acontecendo. Nós precisamos integrar tudo o que está acontecendo no nosso coração, harmonizar e agradecer. Agradecer de que maneira? Eu sou grata por tudo que está acontecendo, lembrar-me que a vida é maior do que tudo isso. E nesse momento, a minha vida não é diferente da vida de qualquer pessoa que está em qualquer lugar do mundo. Porque a vida simplesmente é. Então nós precisamos dar um olhar de inclusão. Se ficarmos negando isso, se ficarmos negando, nós vamos entrar em luta. A Xi me lembrou aqui de um aspecto bem importante que eu tinha me preparado também para falar, que é o seguinte. Nós precisamos integrar, harmonizar e não se aliançar. Então, como é que a gente faz isso? A gente olha lá, né, para o governador, né, presidente da Itália, para aquilo que estão criticando nele, né? A gente olha para aquilo e a gente olha com amor, a gente olha com aprendizado, a gente olha para essa parte nossa interna, que também demora muitas vezes para se atentar de que a vida é mais importante que os fatos, de que a soberba e a prepotência ou a negação por aquilo que está se mostrando não pode prevalecer a vida. E a gente olha então para ele com amor, a gente olha para ele com compaixão e a gente integra. E quando a gente integra essa parte que nós integramos dele, nos lembra dessa parte nossa que ainda repete coisas como ele faz. E simplesmente, então, considera que aquilo que ele está mostrando nos afeta, porque tem uma parte nossa que também age como ele. E nesse momento a gente entra numa nossa vulnerabilidade, olha pra gente com amor também e entrega. Como é que a gente entrega? Nós não podemos entregar algo sem ter esse algo. Então o que acontece? Eu integro tudo isso sem julgamento no meu coração. E depois eu entrego. Como é que a gente faz o mecanismo de entrega? O mecanismo de entrega é assim. Eu honro a tua vida, eu honro tudo o que tu estás me ensinando, mas eu devolvo para você essa parte. Eu devolvo para os idosos que faleceram, né? Eu integro o sofrimento deles, eu absorvo a sabedoria que eles estão me trazendo e depois eu devolvo para eles a história que é deles e que não é minha. Porque se na minha família não está acontecendo, se comigo não está acontecendo, eu não devo me aliançar a isso. Porque quando eu me apego e trago como uma luta também, como um sofrimento que eu assumo, eu também vou fazer o quê? Incentivar que representantes do meu sistema passem a ter sintomas como esse, ou eu ou o meu sistema. Então, integro, dou um bom olhar,
entrego o destino de cada um e digo assim para mim: agradeço, sou muito grata por aquilo que estás me ensinando. E eu escolho fazer um pouquinho diferente do que vocês estão fazendo, grata a ter acontecido exatamente como aconteceu. Parece algo que é um pouco impossível de ser feito, mas naquilo que nós não estamos promovendo de sintomas na nossa vida, é porque está harmonizado e integrado. Sim, Michael, o Ho Oponopono é uma afirmação mental que nos ajuda muito a isso. Só que nada adianta a gente afirmar o que não sente. É necessário que as palavras sejam construídas do nosso coração e não repetidas mentalmente, porque senão a gente fala mentalmente e do nosso coração vem uma dúvida, ou seja, algo que contrapõe. Eu emito uma energia, meu coração emite uma energia maior na contramão e não realiza essa integração que eu tanto quero. Então, nesse caso, os oponoponos precisam ser criados por nós mesmos naquilo que nós estamos precisando integrar no nosso coração. Eu quero ir para a hierarquia. A ordem do amor da hierarquia. Como é que a gente pode utilizar a ordem do amor da hierarquia para esse contexto? Olha que lindo isso. Eu chego a me arrepiar, né? Como acontece no campo, né? Com esse assunto. Como é que a gente usa a ordem da hierarquia? A ordem da hierarquia, ela diz o seguinte. Existe uma ordem. Alguém veio antes e alguém veio depois. Assim como na nossa família. Os nossos bisavós vieram antes, eles precedem. Os nossos avós vieram antes, eles precedem. Os nossos pais vieram antes. Se você é um filho mais velho, você veio depois dos seus pais, antes dos seus irmãos. E se você é um filho mais novo, né, um dos filhos mais novos, você vem um pouquinho depois dos seus irmãos. Então, existe uma ordem, uma hierarquia. Quando nós estamos integrados a essa ordem hierárquica, nós nos nutrimos da sabedoria dos maiores que nós, ou dos que vieram antes que nós. Olha como nós estamos sendo privilegiados como irmãos mais novos dessa epidemia. Os países que passaram por circunstâncias antes de nós, a China, a Itália, outros países da Europa, Estados Unidos, eles são os nossos irmãos mais velhos que puderam nos contar como erraram e acertaram dentro, né, desse momento, para que a gente se nutra dessa experiência, a gente respeite e a gente integre. Só que só é possível nós nos beneficiarmos disso se a gente não julgar. Se a gente não olhar com prepotência, olha só, vamos fazer melhor que vocês. Nós somos mais espertos, nós temos mais inteligência. Quando eu dou esse olhar, um olhar de exclusão, um olhar de prepotência, que não é um olhar amoroso, né? Ordens do amor, hierarquia com amor. Quando eu não dou esse olhar, eu não aprendo. E quando eu não aprendo, eu acho que a minha maneira de fazer é que vai ser a certa. E aí eu posso estar atraindo a mesma coisa, né, que eles. Ou seja, eu posso estar atraindo um sintoma de rebeldia, um sintoma de negligência, um sintoma muitas vezes, né, de não ter tomado os cuidados necessários, que para eles foi o que era possível fazer, mas que para nós agora é um presente. Então, olhar para isso com gratidão.
ainda que a gente tenha, né, na nossa hierarquia percepções de comportamentos que nos fazem mal, por exemplo, né, se eu estou julgando o governo da Itália como egoísta ou como negligente, eu atraio sintomas, sensações de egoísmo em mim e de negligência também. Porque na luta de fazer diferente dele e não de usar o que aconteceu com ele para me nutrir, para que eu possa me proteger mais, eu tenho uma tendência a tentar coisas também arriscadas, que vão fazer o quê? Desenvolver provavelmente resultados parecidos. Então, numa família, quando o mais novo ele julga o mais velho de egoísta, né, como você está citando, ou de manipulador, ou de controlador, né, quando ele entra em luta com o mais velho e não em aprendizado daquilo que ele não quer repetir com a vida dele ou com os dele, agradecendo, obrigada por você ter me colocado em contato com isso, obrigada por você ter feito eu viver essas situações para que eu saiba agora na minha caminhada como quero viver, como quero fazer a minha vida acontecer. Se eu não entro nessa gratidão, a tendência é que ou eu ou os meus descendentes fiquem em ressonância com essa pessoa que eu excluo, julgo, critico, enfim, que não dou um bom olhar. Então, não tem jeito. Ou a gente olha para trás com sabedoria integrando, ou nós vamos repetir as mesmas coisas. Porque o que nos provoca no outro é uma parte nossa que é igual a ele. E que traz uma dor, traz um sofrimento, porque a gente ainda não sabe lidar. Olha outra hierarquia que nos ensina. Quem é que está sendo mais afetado pela epidemia? Quem veio antes, gente. Quem veio antes. E quem veio antes, então, está nos ensinando o quê? Sofrendo no nosso lugar. Está nos ensinando que nós temos que olhar mais para a nossa saúde, que nós precisamos cuidar mais do nosso sistema imunológico, que nós precisamos aproveitar mais a vida, que nós precisamos respirar cada segundo como se fosse o último, que a gente precisa viver o presente. Mas especialmente, né, esses idosos que estão falecendo, que estão indo no nosso lugar, eles estão dizendo... faça um pouquinho diferente de nós. Percebam o que nós fizemos e como nós vivemos a nossa vida e aprendam de que maneira vocês podem envelhecer com mais saúde, vocês podem envelhecer com um sistema um pouco mais saudável, vocês podem envelhecer com emoções mais harmonizadas, vocês podem estar mais saudáveis de mente e de corpo. Nós precisamos, da mesma forma, olhar para aqueles que estão indo antes de nós, olhar para esses idosos que vieram antes de nós e agradecer. Obrigada, obrigada por estar indo no meu lugar e estar me ensinando aquilo que eu ainda não estou fazendo com a minha vida. E depois de integrar, entregar, que é o quê? Eu vejo você, né, para os idosos, eu vejo vocês, os idosos e também os doentes, né, de respiração, outros doentes que agora estão numa situação de mais vulnerabilidade. Eu vejo vocês, eu honro a vida de vocês, eu percebo o sofrimento de vocês, eu integro cada um de vocês no meu coração. E aí você sente e honra mesmo. E agradece. Agradece por ele estar passando
por cada um de nós isso que nós não estamos passando. Tendo feito isso, a gente faz o quê? A gente olha para eles e diz: mas eu devolvo a vocês, o destino de vocês. E eu fico com a minha parte. Se estou saudável, eu fico com a minha parte saudável. Se os idosos na minha família estão saudáveis, fico com essa parte saudável. Se esses idosos na minha família estão doentes, eu olho para isso com amor, aprendendo com eles também. E que coisa maravilhosa para essa ordem da hierarquia, o fato das crianças, né? Claro, aquelas que não têm, né, problemas de saúde mais crônicos, deles não estarem sendo afetados. O que essa mensagem traz para nós? Essa mensagem traz para nós que uma nova geração que está vindo, que a vida que está chegando agora tem que aprender já desde pequenos e não morrer, mas viver e aprender com os mais velhos como cuidar-se, como cuidar da vida, como se proteger, como não negligenciar, como não ser prepotentes a nada. Uma outra área da hierarquia que eu acho maravilhoso é a questão da medicina agora. Veja bem, a nova ciência, né? A nova ciência, vou dizer assim, mais ocidental, ela leva um certo tempo para trazer uma solução para nós. Qual é a ciência que nessa hora está sendo lembrada como sábia? A ciência dos chás, a ciência das comidas saudáveis, a ciência da oração, a ciência da espiritualização, a ciência do estarmos dentro de casa, vivendo nossas emoções com a nossa família, de estarmos mais próximos enquanto mães da nossa família, para estarmos mais próximos enquanto pais da nossa família, trabalharmos mais em casa. É a ciência antiga, aquela que sugere que a gente cuide dos pequenos produtores para que eles não morram agora, né, nos seus negócios, que a gente volte o nosso olhar para aquilo que é bem antigo, que a gente volte o nosso olhar para aquilo que é ancestral na nossa humanidade e a gente possa honrar, porque para muitas pessoas que estão isoladas em casa, não têm a medicação das novas ciências, como elas estão se tratando? Elas estão se tratando através das antigas sabedorias, dos chás, das homeopatias, das benzedeiras, da oração, da espiritualização, da fé, da união, da integração, do cantinho do pai e da mãe, do estar juntos e se protegerem. Isso é muito antigo, isso é da época das cavernas. Então, a hierarquia aqui, para que a gente honre o filho mais velho, que é essa ciência antiga que tem a nos ensinar, o filho do meio, que evoluiu no processo, né, e tornou as antigas ciências em naturopatia, em florais, em homeopatia, traz esse conhecimento agora numa linguagem que a gente pode entender, né? A espiritualização sendo ensinada não como alguém que é um pedinte, mas acessando, né, todo esse universo, essa natureza, para que possa nos curar, para que possa nos cuidar, para que a gente possa, junto com a integração com essa natureza, se proteger. E, né, uma última ordem, que eu vou olhar aqui a hora, Rami Pertê. A terceira ordem do amor é a ordem do dar e do receber. Como é que a ordem do dar e do receber, né, ela pode nos ajudar agora? Nas constelações familiares, né,
o dar e o receber, ele funciona como uma troca energética, como se fossem dois aqui, né? Minha mão direita e a mão esquerda, dois. Então, eu dou e recebo. Eu dou e recebo. Eu só posso dar se eu receber. Então, nesse momento de tudo que está acontecendo, o dar e o receber, ele harmoniza, ele equilibra, uma vez que todos nós, pais, filhos, irmãos, profissionais da saúde, profissionais da saúde física, profissionais da saúde mental, profissional da saúde emocional, profissionais da saúde energética, você que faz um bolinho gostoso, você que sabe falar palavras, você que é empático, você que é acolhedor, perceba dentro de você o que você pode dar para esse universo das pessoas que estão esperando receber, porque muitos estão sem condições de dar. Isso se assemelha também, né? Se equivale à questão da energia do dinheiro, isso equivale à questão da energia da ajuda nas nossas relações menores. O quanto eu posso ajudar com comida, o quanto eu posso não parar de contratar uma empregada, o quanto eu posso não parar de fazer unhas, o quanto eu posso me doar enquanto palavra, enquanto eu posso colocar um pouco de comidinha para os bichinhos lá na rua, porque agora os restaurantes estão fechados, eles vão precisar de comida. O que eu posso doar de mim para o outro que não me fará falta porque eu tenho em abundância? E aí eu então recebo. Como é que eu posso receber de tudo o que está acontecendo com gratidão? O dar e o receber pode funcionar muito bem para nós, a gente olhando para a medicina, a gente olhando para a ciência, a gente olhando para as holísticas, a gente olhando para as pessoas que faleceram, a gente olhando para as pessoas que não faleceram, que superaram, que passaram por essa situação com muita fé na vida, a gente olhar para tudo que já deu certo e para tudo que nos mostrou um outro caminho, né, possível para a gente realizar com muita gratidão. A energia da gratidão é uma energia de troca fantástica. Numa família, né? Quando, por exemplo, um dos parceiros, né? Ou o pai ou a mãe, o marido ou a mulher, eles têm mais uma energia para dar. A outra, por exemplo, se um tem mais energia do dinheiro para dar, o outro tem mais a energia da vitalidade para dar, ou mais a energia do cuidado para dar, ou mais a energia da motivação, do apoio, do cuidar da casa para dar. Como é que a gente equipara isso? Quando quem está dando a energia do dinheiro é infinitamente grato, olhando a grandiosidade do que o outro dá e agradecendo. Quando esse outro olha para o outro parceiro e agradece infinitamente, né, a grandiosidade daquilo que ele está dando e agradece. Então, a gratidão, ela está sendo convidada agora a se manifestar em todas as circunstâncias que acontecem na nossa vida. Se nós estamos sendo educados, né, a nos recolher, gratidão por alguém ter nos dado esse caminho de prevenção. Se alguém está nos dizendo que daqui a pouco nós podemos voltar com calma, com cautela e com muita proteção, gratidão por isso estar sendo orientado e nos dizendo como fazer. Então nós temos que ser gratos aos governos que acertaram já de antemão, porque nos mostraram um caminho. É uma energia que eles nos deram, é algo que eles deram ao mundo. Temos que olhar com gratidão àqueles que no nosso lugar faleceram, no nosso lugar ficaram sem alternativas, no nosso lugar tiveram que errar primeiro para depois acertar, e agradecer por eles antes de nós ter vivenciado coisas que agora podem ser aprendidas por nós e a gente não precisa seguir o mesmo caminho. A gratidão é, sim,
é um sentimento profundo. Ela não é, né, só uma palavra mental. Ela é algo que a tua alma aceita, que a tua alma abraça, que a tua alma transcende. Muito bem, então fazendo um breve resumo. A vida é mais importante que os fatos da vida. Estarmos vivos, estarmos respirando. As pessoas do mundo inteiro que estão respirando olhar para isso com agradecimento é muito mais importante do que a gente ficar julgando, do que a gente ficar analisando, do que a gente ficar querendo acertar a partir da crítica do erro do outro. Sistemicamente, todos nós fazemos parte desse movimento. Se nós somos filhos mais novos, vamos agradecer aquilo que aconteceu antes por ter nos ensinado. E muito cuidado para, como filhos mais novos, não levantarmos nosso nariz com soberba, com negação e acharmos, né, que não precisamos considerar o que aconteceu até agora e podemos criar nossas próprias estratégias, não sendo gratos, não observando, porque provavelmente a gente vai tropeçar. Como filhos mais novos, vamos nos nutrir de tudo o que está acontecendo e entregar o destino das pessoas para não se aliançar. E então, né, munidos de todo esse amor dentro de nós, ir para a vida, né, um movimento de sair pela porta com muita responsabilidade, com muita valorização a si mesmos, com muito respeito a quem veio antes de nós, com muito respeito aos nossos idosos que estão mais vulneráveis, com muito respeito às nossas crianças que precisam, né, também ainda ficar mais protegidas para que elas respeitem os mais velhos, né, já que elas estão sendo nesse momento, né, agraciadas, né, pela não contaminação, pelo não sintoma, né, mas sim como uma possibilidade de contaminação. Então, através de acolher todo mundo, honrar, enxergar, devolver, a gente pode no dia a dia ir para a nossa vida mais harmonizados com a nossa vida. O medo agora do que pode acontecer economicamente é uma negação ao que a vida está pedindo para nós. E esse medo acontece porque nós não confiamos na vida. Então, o convite, né, que eu faço agora no final é: confie na vida. Nós somos uma grande potência interna de criar vida. Mas para isso nós precisamos integrar, nós precisamos entregar e nos entregar com proteção, com cuidado, com alto amor e com alto respeito. Só é possível a gente respeitar alguém lá fora quando a gente se respeita. É possível que a gente dê honestidade a todo um processo lá fora se a gente é honesto conosco. Muito bem, confie na vida. Eu gostaria de agradecer quem esteve presente até agora. Eu acho que a gente tem uns minutinhos, se vocês tiverem alguma pergunta ou algo a dizer. Essa live vai ficar gravada no Stories. Eu e minha equipe estamos na incumbência também, né? De um trabalho lindo de transformar isso em YouTube também, para ficar lá no canal da terapeuta Juliana Schmitz, ou da Juliana Schmitz lá no YouTube. Lá no YouTube vocês também podem encontrar as lives que já foram feitas até agora na semana passada, tá lá no meu canal. Aproveitem. Se vocês gostaram e acham que pode, né, vir a ajudar outras pessoas, compartilhem. A vida nos convida a olhar para a vida, assim como ela é, integrando
tudo e todos, entregando aquilo que não é nosso e vivendo o que é nosso na fluidez daquilo que ela nos pede. Um grande beijo e um ótimo domingo para vocês.